São 8h22, voltamos para o último segmento do Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o professor Carlão Rezende. E voltamos aqui no estúdio da rádio. Nós temos a Luísa Abreu Barbosa e temos o professor Carlão Rezende. E os ouvintes que estão participando, agradecemos a todas as participações. E vamos seguindo. A Luísa. Carlão, o que você acha que vai definir hoje estamos na quinta-feira, sexta, sábado, 2 dias para começar nos Paulo Cederge, domingo, segunda, terça, 5 dias para atingir seu ápice. É muito pouco tempo. Embora a eleição do Witzel, que a gente está se falando tanto aqui, seja uma prova de que uma eleição pode ser virada de ponta cabeça em 5 dias. É um fenômeno difícil de acontecer, de ser reeditado, mas é possível. O que você acha que vai definir a eleição nesses 5 dias aí? Olha, a gente teve muita dificuldade de conseguir algumas informações, por parte até da comissão, né? E obviamente quem está na máquina... Comissão eleitoral? Quem está na máquina, por exemplo, a lista de professores votantes. Eu só fui conseguir 2 dias antes da eleição, né? Uma coisa que para mim que já participei apoiando outras eleições, nunca tinha visto antes, né? Então, e recentemente... Isso não está previsto em estatuto? Não, era omisso, a norma era omissa. Mas eu achava que fosse uma coisa simples, né? Qual era a praxe anterior? Não, a gente sempre tinha a lista... 10 dias antes? A hora que pedia, eu nunca tive dificuldade de conseguir, né? Eu mesmo fui um dos caras que apoiei Passoni muito, eu estava à frente da eleição do Passoni. Você trabalhou com ele, né? Entendeu? Então, eu era quase o cara ali da campanha mesmo, ali na frente, né? E a gente tinha um controle. Então, quer dizer, eu só tive acesso a isso muito, muito próximo à eleição. Não sei porquê, disseram que não tinha, enfim, mas no passado já tem a lista. E só recentemente eu consegui contatos no Cederge. Mas isso dificulta a logística da campanha, né? Para alguns, né? Porque acredito que quem está dentro da máquina tenha conseguido isso muito mais, de forma muito mais fácil. Mas isso você acredita ou tem sido? Não, eu acredito. Dificilmente eles não tenham tido. Tanto é que em vários lugares as pessoas não receberam os nomes, enfim. Agora que eu tenho contatos do pessoal dos polos, porque a gente acabou não podendo visitar absolutamente todos, né, assim, com frequência. Porque os polos funcionam principalmente... São 11 polos, né, e funcionam muito mais sábado, né, alguns funcionam na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, mas a maior parte nos sábados. Tem que visitar num horário que tenha pessoas reunidas ali, né? Então a gente não tinha acesso a isso. E óbvio, quem está na máquina tem esse acesso, né? Não estou querendo dizer que apenas, mas é fato concreto. Você chegaria a usar o termo favorecimento? Não, eu posso até dizer que sim. Já que foi colocado de uma outra forma também, atribuído a mim determinadas coisas, eu posso dizer que sim. Até mesmo um artigo desnecessário que o Passoni escreveu na Folha da Manhã, declarando que ele já tinha o candidato dele, entendeu? Que em momento nenhum eu me referi aqui, mas é um artigo que ele escreveu. Ele apresentou o nome dos 3 candidatos, né? Reitor, vice-reitor, aliás, dos 6. E no final das contas ele vai lá e insinua que já tinha o candidato dele. Eu li o artigo. Né? Eu achei que aquilo ali foi no mínimo deselegante. Tem muitos temas para escrever, né? Desnecessário. Poderia ter escrito até de uma forma que não terminasse desta forma, que eu disse que não foi muito boa, muito bem vista. Eu sei, mas o favorecimento, a assunção de posição de um reitor, você pode questionar aqui e ali eticamente. Agora, você está falando de favorecimento da comissão eleitoral? Não da comissão eleitoral, das pessoas que estão junto à chapa, que apoiam a chapa 10. Porque se você tem acesso a informações que eu não tenho... Mas quem teria que te dar isso? Comissão eleitoral? A comissão eleitoral teria que dar para todo mundo as mesmas informações. Por exemplo, os contatos nos polos, entendeu? Porque se eu estou dentro de uma administração, eu certamente tenho acesso aos contatos de polo,
e-mail, telefone. Logística de campanha toda montada em cima disso, né? Pois é, e eu não tive. Então vou te dizer que só há 2 dias atrás eu recebi telefones e e-mails de contatos nos polos, que então eu comecei a mandar o material que eu tinha de forma digital. Até então, todas as vezes eu estava indo ao polo entregar material escrito. E você sabe que essa garotada do ensino à distância, eles olham mais a internet, WhatsApp, do que folheto, né? Então, é isso. Eu realmente me senti, e acredito que eu me senti prejudicado nessa parte. Eu não sei se a Luísa quer manter agora, por algum motivo especial do fato de termos conversado com o Palácio ontem, uma pauta estrita até o final, ou se eu posso encaixar uma pergunta? Não, você pode encaixar a pergunta, você pode falar o que você quiser, Marco. Agora, só em relação a isso, eu só queria esclarecer, acho que 2 coisas que talvez não tenham ficado claras. Eu sempre digo, aliás, eu digo não, que escreveu isso foi o Veríssimo. Quando o leitor não entende jornalista, a culpa é do jornalista. Não é do leitor. Certo. Eu acho que isso vale também para rádio e TV. Em relação ao artigo lá de ataque ao Raul, eu, no programa com o Edmundo, manifestei e não deixei claro. Eu sei quem foi o autor. Eu sei que foi, mas não deixei claro, e de alguma maneira podia, revendo o programa, eu, de alguma maneira, o telespectador, o ouvinte, poderia ter entendido que eu estava me referindo à sua chapa. E ontem que pedi desculpas publicamente, que não quis dizer isso de maneira nenhuma. Eu não pude ouvir, porque ontem eu estava indo para Macaé, a rádio pega até um trecho, né? Não, mas como você é o cabeça da chapa, peço desculpas a você se eu não fui claro nisso. E pedi publicamente aqui, Marco estava presente, está gravado. É verdade. Porque eu sei que não foi ninguém da sua chapa. E segundo ponto, essa coisa do Passoni que você citou, é bom lembrar que desde o início da UENF, talvez não desde o início, mas eu acho que desde pelo menos que eu estou à frente da redação, a gente criou esse espaço do artigo. O artigo ele não é da pessoa física, ela é do cargo. Sei. Sendo eleito você ou sendo eleito Raul, essa pessoa assumiu esse espaço é do reitor. Não, eu tenho plena convicção e clareza disso. Apenas eu estou falando aqui, eu estou fazendo um comentário. Não, entendi. É só para ressaltar, porque... Inclusive, caso eleito, eu pretendo dar um outro formato a questão ali, se o espaço sendo mantido, eu quero usar o espaço exatamente para dar uma visibilidade maior, que não só a leitura do reitor, mas de outras pessoas dentro que respondem pela universidade. Como lhe falei no momento que antecedeu aquela reunião, aquela nossa entrevista anterior, onde durante a campanha eu pude saber que o Hospital Veterinário da UENF atende 40 mil animais por ano, né? Então esse tipo de coisa que é muito importante a comunidade saber. Inclusive os meus que eu... Não é? Então, quer dizer, essa visibilidade, a gente tem que usar aquele espaço ali também como uma prestação de contas para a comunidade, né? Isso eu vejo dessa forma. É um espaço importante, o veículo que está dando um espaço para a UENF, enfim, eu acho que é isso. Entre os criadores de cães, eu posso dizer, e veterinário da cidade, você tem cão também, né, Marco? Tem o cão e tinha um gatinho. Vocês são uma referência. E eu vou até citar um fato. Positivo, altamente positivo. Vou até citar um fato. O meu gato estava desenganado, estava sofrendo muito, levamos... Subiu no telhado. Subiu no telhado. Seu gatinho subiu no telhado. Essa é uma das melhores da história. Aí a moça lá falou assim, olha, eu vou indicar o professor tal, que é o veterinário, que provavelmente professor e tal. E ele sacrificou uma injeção. E eu vi uma coisa e que me deu um respeito por ele. Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas e ele chorou. Então, entendeu? Então você vê a posição dele como médico, como veterinário. É muito triste. Mas o que eu queria perguntar a você, na verdade, é aquela famosa história. Você tem um restaurante e você começa a plantar suas verduras todas no seu quintal. Então você tem uma produção sua para depois oferecer.
como você considera, por exemplo, uma instituição como a UENF criar também a sua própria escola de alunos futuros? A escola de aplicação. São as escolas de aplicação, os colégios de aplicação que eu estudei no Rio de Janeiro. Marcos, talvez tenha ficado perdido naquela nossa primeira entrevista, mas uma das coisas que eu tinha ressaltado era exatamente isso. É uma demanda antiga da UENF, inclusive lá no plano diretor da Darcy Ribeiro, né, constava a escola de aplicação e a gente até hoje não teve condições de criar, mas essa é uma demanda que está na nossa pauta de discussão. E eu ainda mais falei também aqui que nós vamos olhar também para Guarulhos, né, como lá o colégio, não só o colégio agrícola, mas um pré-vestibular da UENF para os jovens de Guarulhos, seja num CIEP, seja numa escola municipal, estadual. Pretendemos ampliar a ação da UENF na região de Guarulhos. Tá? E a escola de aplicação é uma demanda do CCH, e eu acho que a gente tem... CCH é o Centro de Ciências do Homem, né? Que inclusive eles estão tentando mudar o nome para Centro de Humanidades. Já foi CH, talvez volte a ser. Com Lombreiras, e aí depois ficou... mas, enfim, são coisas do Darcy, né? Que, por exemplo, o laboratório de imunologia nosso, né, fica muito fácil, é o laboratório de imunologia. Lá é o laboratório de biologia do reconhecer. Coisas que o Darcy falava assim, olha, eu não quero nomes comuns. Então o professor Jorge dos Reis, que era lá também do Instituto de Biofísica, passou um dia, como é que eu vou inventar um nome para biologia, para imunologia? Não, bota então biologia do reconhecer. E assim, vários laboratórios. O laboratório de bioquímica se chama Laboratório de Bioquímica, Função de Proteínas e Peptídeos. Entendeu? Então são coisas assim, coisas do Darcy. Ele não queria nomes convencionais. Inclusive, a estrutura da UENF é uma estrutura administrativa muito enxuta, né, que fica, às vezes, até difícil das pessoas que estão de fora entender. Né, porque os laboratórios são laboratórios que, no modelo clássico, seriam os departamentos. Né? E lá não, no laboratório do qual eu fui chefe há muitos anos e responsável pela criação, nós temos geólogos, químicos, biólogos, ecólogos, oceanógrafos, e assim em diante. É interessante isso da escola preparatória para a própria faculdade. Por exemplo, o ITA tem em São Paulo, São José dos Campos, escolas de segundo grau, onde os professores do ITA ministram aula. Então os alunos já têm... um orgulho grande. A gente tem essa perspectiva, Marcos. E tem uma outra coisa também que, discutindo com vários colegas e conhecendo a realidade de outras instituições brasileiras, nós temos discutido junto com o Juraci e algumas pessoas mais próximas. Algumas universidades, além do SISU, ela tem um tipo de avaliação que ela é uma avaliação continuada. O indivíduo chega lá no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, se ele quiser optar por essa forma de entrada, ele faz, a cada ano ele faria uma prova, entendeu? E no final ele teria uma média das três provas. Uma avaliação mais contínua. Contínua. Porque o que acontece? Eu vou lhe dizer, existem muitas pessoas que convivem mal com a pressão. Sim, é verdade. Né? Então, uma prova do SISU, como ela é aplicada hoje... E no mundo do mimimi de hoje, cada vez mais. Né? A prova é aplicada num dia, e se você estiver numa sala inadequada, com o calor que é naquele período, a pessoa pode não se sentir bem e não ter um desempenho à altura. Sim, lógico. Então, você avaliando essas pessoas ao longo de 3 anos, você tenha talvez uma melhor avaliação, como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem lá o score final de todo um processo que é acumulativo. E aí as universidades elas possuem um intervalo, né, de aceitação do quanto você atingiu ao longo da sua formação acadêmica. Então talvez isso seja um pouco mais justo, né, do que apenas 1 ou 2 provas onde o sujeito é submetido a um ambiente de alto estresse. E muitas vezes você pega uma sala com ar-condicionado, que não é todo lugar que tem, você pode ter um desempenho. Você pega uma sala que não tem ar-condicionado, sequer ventilador, você vai ficar exposto a uma condição inóspita. Né? Enfim. Bom,
São 8h37, Aloysio. Para finalizar a entrevista... Não, eu queria desejar sorte ao professor Carlão. Afinal, a gente abriu essa série aqui com ele e o Juracy, né? Abrimos na semana retrasada, depois o Raul, depois o professor Henrique. Para mim, particularmente, foi muito enriquecedor, né? Como jornalista, como campista. Eu não sou campista, sou interioriense, mas enfim, como você, eu estou adotado aqui há muito tempo, vim para cá com 1 ano de idade, então praticamente fui criado aqui. E desejar que, independente do resultado da eleição, que essas pontes que foram abertas aqui, que foram sedimentadas, entre o ENF e a comunidade, que elas continuem fluidas dos dois lados, porque eu acho que eu sempre falo aqui, repeti isso em todas as entrevistas. Quer dizer, o Edmundo pode ter uma história na UENF, eu tenho uma história na UENF, mas independente de quem tem ou não, quem tem trabalhado lá ou não, estudado ou não, é aquela coisa, todo campista, eu acho, todo pessoa do Norte Fluminense, sobretudo dos polos CEDERJ que vocês, onde vocês estão situados, e Macaé mais, tem essa coisa de bater no peito e aquele slogan inicial, a UENF é nossa. Eu acho que mais do que o resultado da eleição, acho que é esse o sentimento que tem que haver entre universidade e comunidade. E te agradeço, né? É uma festa de democracia e boa sorte para você. E obrigado aí pela presença. Tá, eu tenho algum minuto para falar? Uau. Então, lógico, com certeza. Eu quero dizer que... Mais de um. Alguns. Nesse momento onde a universidade realmente vai escolher pelos próximos 4 anos o grupo, né, que na realidade eu costumo dizer que ninguém trabalha sozinho. Eu sou de uma área onde o trabalho coletivo ele é extremamente importante, né, porque eu trabalho numa área multidisciplinar, que é uma área de ciências ambientais, onde se eu dissesse que eu sei tudo, eu diria que eu estava à beira da insanidade mental, né? Na realidade são áreas que complementam, né? Por isso nós temos no nosso laboratório geólogos, químicos, biólogos, tanto botânico quanto zoologista, enfim, oceanógrafos. Então eu tenho uma história de trabalho coletivo muito grande, prezo muito por estar ao meu lado pessoas que realmente possuem qualidade acadêmica. Então, estando na reitoria, certamente as pessoas que estarão ao meu lado, elas serão escolhidas a partir de critérios objetivos muito claros de desempenho acadêmico, né? Nós não temos ninguém relacionado ainda, porque acreditamos que não é o momento, aqui não há, como se diz, negociação de cargos para apoio, né? E uma vez escolhidos ou indicados pela comunidade, a gente pretende, obviamente, convidar pessoas para as diferentes áreas, graduação, pesquisa, extensão e a área administrativa, para a gente discutir de uma forma muito tranquila a transição dentro de um processo de conhecimento das informações que estão disponíveis lá. Obviamente, quem está dentro sabe muito mais o que está acontecendo, e a gente pretende colocar isso dentro desse processo de transição, e ao longo desse processo identificar aquele que possui maior, vamos dizer assim, afinidade com o nosso ritmo de trabalho, projeto, né? Porque essa coisa de trabalhar junto, né? Você tem que ter muita afinidade, né? Uma coisa que você tem que olhar no olho da pessoa e sentir que que a pessoa está contigo para qualquer situação, né? E olha, eu te digo com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa assim. Uma vez você falou uma coisa que uma vez me falaram, né? Eu estava assim numa reunião muito empolgado num assunto que me tocou. Eu falei assim: não, mas você está exaltado. Não estou exaltado. Na realidade, eu me empolgo muitas vezes com um determinado assunto que me chamou a atenção, né? E eu já tenho um tom de voz talvez um pouco acima da média,
por eu ter cantado coral quando eu era semi-interno no colégio, né? Então, eu queria dizer que não teve qualquer tipo de alteração metabólica no meu na minha fala, é que realmente... Mas campanha é isso, cara. Não, mas é porque eu sou um cara empolgado mesmo, e esse assunto particularmente me chamou muita atenção, porque foi uma das vezes que eu vi que era uma coisa de desconstrução desnecessária de um jovem que, inclusive, me acusava de estar fazendo campanha no horário de trabalho. Eu falei assim, rapaz, você não me conhece minimamente, entendeu? Primeiro que o meu horário eu faço. Eu posso chegar na UENF às 7, por exemplo, hoje eu estou aqui. Esse aqui, a rigor, é meu horário de trabalho, né? Mas eu vou sair daqui, hoje certamente eu vou sair da UENF, depois do debate, e vou passar na minha sala, enfim. Eu falo assim, o que mede o meu trabalho, na realidade, é exatamente o que eu falei antes. É a quantidade de projetos que eu conquistei para a universidade, é a quantidade de artigos que eu publiquei para a universidade, a quantidade de gente que eu formei ali na universidade e as aulas que eu dou, entendeu? Então, o meu horário eu faço. Aliás, isso é uma coisa que me atraiu muito a carreira universitária, né? A UENF me atraiu pelo grande projeto do Darcy Ribeiro, né? Porque é um projeto fantástico. E eu diria que é como é que se diz? É um privilégio de poucos poder participar de uma criação de uma universidade, gente. Então, quer dizer, sabe, porque eu vou morrer daqui a um tempo, a UENF vai ficar, né? Jovens estarão aqui, outros vão ficar, meus filhos, meus netos, talvez estudem aí, né? E daqui a pouco as pessoas vão estar celebrando os 100 anos da UENF, os 200, como, né, eu fui dar uma conferência na universidade em Lisboa, uma universidade de séculos. Então, só de estar naquele ambiente ali, eu falei, cara, uma universidade com mais de 3, 4 séculos de existência. O que aquelas paredes têm, não é? Né? Então, é uma coisa que eu sei, então é uma coisa de um simbolismo, e fora a proposta do Darcy, né? Que quem pôde participar minimamente daquela interação ali contagiante. Então, né? É isso. Eu fico muito feliz de ter optado para vir a campus. Não foi falta de opção, na realidade foi uma opção de futuro mesmo, consciente, e me orgulho de estar aqui. E vou continuar lutando pela UENF de todas as formas, independente de onde eu estiver. Se eu estiver só na minha sala, no meu laboratório, se eu estiver na reitoria, entendeu? Isso aí nunca será motivo de desânimo da minha parte, entendeu? Então, inclusive até quando tivemos no pico da crise, em 2017, me convidaram para fazer um concurso para a USP, para liderar um grupo lá. Aí o cara assim, rapaz, vem para São Paulo que aqui a gente tem dinheiro. Aí eu falei, rapaz, eu tenho alguns problemas. Primeiro, eu tenho minha sogra aqui, que a gente toma conta, de 95 anos. Eu não posso movimentá-la dessa forma. Mas eu tenho uma coisa aqui que me prende, que é o amor que eu tenho por essa instituição. E a gente não abandona um filho de 26 anos com um futuro pela frente. Então, é verdade. É isso. A minha opção de ficar na UENF, lutar pela UENF, ela é uma coisa que me emociona a cada dia, né? E eu não vou deixar isso barato. Mas, sobretudo, eu defendo uma coisa que, para mim, é uma cláusula pétrea na instituição. Né? Nós ali todos temos as mesmas condições. Então eu falo em mérito. Quando você fala em mérito com pessoas que não tiveram as mesmas condições, aí a gente está criando uma coisa distorcida. Mas quando todos nós temos as mesmas condições, o mérito tem que ser um balizador das escolhas. Então eu quero deixar aqui meu abraço. Eu acho que esse processo, inclusive, faz com que a comunidade entenda o que é uma universidade, a viver a universidade. Né? Porque é muito difícil, né? Às vezes as pessoas não entram, não sabem. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter doutorado, né? Às vezes as pessoas julgam você pelo seu estereótipo, né? O cara é branquinho, gordinho, de olho claro, ele deve ter sido um cara de família muito rica, né? Mas meu pai carregava saco de farinha nas costas. Então, quer dizer, a universidade pública meu que avô me deu também. essa chance. Né? Então, a gente o pai de papai, né? Sim, também. Famoso tio capitão. Não é? Então, a gente tem que parar com isso, a gente tem que dar a todos as condições de crescer. E a universidade pública, ela oferece isso, dá essa chance. É verdade. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, deixar um abraço para todos os ouvintes, para toda a comunidade da UENF e vocês aqui, por me receber mais uma vez
né? Eu agradeço de coração. E você sabe que as portas estão abertas. Obrigado. Então, vamos continuar depois da eleição, independente do resultado. E essa paixão aí, cara, é legal, bonito. Acho que isso que deve mover mesmo a educação nesse país. É o que está faltando, É verdade. de maneira geral. 8h47, vamos ao nosso intervalo. No meio do intervalo eu vou jogar o direto da redação, depois eu peço a Luísa para ficar um minutinho só para a gente falar como uma prévia de amanhã, do nosso papo de amanhã. Tá certo? Tá com a Vanessa? É. Tá. Nós vamos falar Vamos sobre explicar o cidadão que foi preso porque ameaçava a ex. Tá, Né? tá. É um assunto que a gente vem falando muito. Daqui a pouquinho voltamos. 2019 inicia um novo ciclo.